Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, olá, meus queridos amigos, que a paz esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez neste canal abençoado para comentar a lição de número 12 da revista da editora Betel, lição de número 12, terceiro trimestre de 2020, onde estamos estudando a revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. A lição de número 12 nos traz por título: O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Texto áureo desta lição se encontra em Salmos 34, verso de número 17, que diz assim: Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Texto de referência, livro de Daniel, capítulo de número 6, verso 4, 8, 21 e 22, que nos diz a palavra do Senhor. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Verso 21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero te convidar a orar comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, Pai santo e todo-poderoso, mais uma vez, Papai querido, nós estamos, Senhor, entrando na Tua presença e pedimos, Senhor, as Suas misericórdias para conosco, Pai. Que nós possamos, Papai querido, através desta lição, através, Papai querido, deste vídeo, Senhor Deus, aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, e nos achegarmos cada dia mais, Papai querido, perto de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, santo e eterno Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, El Shaddai, Adonai, Eloí, Deus forte e verdadeiro, Senhor Deus de glória e poder, vem falar conosco, Papai querido, uma vez mais, Papai, uma vez mais, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e nós já te agradecemos. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, vamos então adentrar aqui no tópico de número 1. Antes do tópico número 1, vamos ler a introdução que nos traz a revista, como é do costume aqui dos vídeos do canal. A gente faz essa leitura e a leitura diz assim: Introdução. A importância deste enfoque será atestada por meio da biografia de Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. A revista aqui, amados irmãos, vai nos trazer o tópico de número 1. Daniel não abriu mão de sua identidade. 1.1, subtópico 1.1, decida não se contaminar com o mundo. O subtópico 1.2, o espírito excelente de Daniel. E o subtópico 1.3, um homem notável. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, Daniel, quando ele é levado ali para a Babilônia por Nabucodonosor, e chegando lá, Nabucodonosor leva os jovens mais perfeitos, os mais belos, para servirem ali na sua corte. E chegando lá, Daniel, ele decide, ele coloca a decisão no seu coração de não se contaminar com os manjares, com as iguarias que o rei, né, apresentava àqueles jovens para que eles se alimentassem. Porque, amados irmãos, as iguarias, as comidas, as carnes ali daquele povo era consagrada a falsos deuses. Então Daniel e seus amigos se absteram, eles não quiseram se contaminar, eles decidem a não se contaminar. Me chama a atenção, queridos, que eles não eram vegetarianos, eles comiam carne como todas as pessoas ali, como todos os judeus, e eles decidem não se contaminar e continuar fiéis a Deus, né? Não se contaminando ali com aqueles alimentos que eram consagrados aos falsos deuses, como nós já falamos. E nós, querido, cristãos, nós devemos agir da mesma maneira, nos abster dos pratos que o mundo nos oferece, por mais que sejam vistosos, por mais que a aparência desses pratos chamem muito nossa atenção. Nós, queridos, nós cristãos, temos que tomar posição e não nos contaminar com o mundo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Dos jovens levados para a Babilônia, como nós já falamos ali por Nabucodonosor, ele leva para sua corte os mais perfeitos, os mais belos, os mais bonitos. Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam entre esses jovens. A palavra vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia, voltando-se para Jerusalém. E a nossa revista, ali no tópico 1.2, vai trazer algo tremendo, irmãos. Vai trazer uma reflexão tremenda quando diz assim, ó: cada pessoa tem sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel tinha um caráter admirável. Daniel tinha um caráter que se sobrepunha a todos os outros. Ele tanto na sua vida secular quanto na sua vida espiritual, né, ele tinha um caráter perfeito. Ele tinha os seus compromissos com o mundo, com a corte, com o rei, mas também a sua vida espiritual, e em todos eles ele era honrado. A igreja, queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa de homens e mulheres com este caráter. A igreja de Cristo não precisa de sepulcro caiado, né? Sabe o que é sepulcro caiado, né? Lindo por fora, adornado por fora, mas dentro somente podridão. Somente podridão. E temos vivido dias desta maneira, queridos. Temos vivido dias horríveis, dias conturbados, dias tribulados, onde homens e mulheres que se dizem de Deus, a aparência é perfeita, mas por dentro só há podridão.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Daniel não se deixou contaminar com os manjares por toda a sua vida, por toda a sua vida, porque quando chega ali a inveja daqueles presidentes, daqueles homens que atuavam junto com Daniel na corte, quando chega a inveja, eles querem pegar Daniel de alguma forma, querem achar alguma falha de Daniel e não encontram falha alguma em Daniel, falha alguma. Tanto que inventam a história da oração, que ninguém poderia orar, ninguém poderia se voltar, se prostrar para Deus nenhum, a não ser que fosse o rei, para que pudessem pegar Daniel, porque sabiam que até nisso ele era justo e reto, com um caráter admirável, e não deixaria de orar a Deus. Daniel, ele perdeu muitas coisas, mas ele não perdeu a sua identidade, não deixou que o mundo sufocasse o desejo de orar, o desejo de estar perto de Deus. Este desejo nós não devemos deixar o mundo sufocar em nós, o desejo de estar perto de Deus, o desejo de falar com o Senhor, o desejo de estar cada dia mais perto do nosso Deus, em comunhão com Ele. Este desejo o mundo não pode sufocar em nós. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tópico de número 2 vai nos trazer os títulos e os subtópicos: integridade em tempo de crise, 2.1 separado do seu povo e da sua terra, 2.2 decreto de morte e 2.3 inveja. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, ainda jovem, Daniel foi tirado do meio dos seus, perdeu família, perdeu amigos, perdeu a dignidade, trocaram até o seu nome, mas não conseguiram tirar a sua identidade. E nós, cristãos, nós temos, queridos irmãos, temos que ter como exemplo e não deixar que o mundo, a crise, arranque esta identidade que nós temos, a identidade de cristãos, a identidade de servos de Cristo, a identidade daqueles que, mesmo falhos, procuram seguir a palavra, mesmo falhos, porque nós somos pecadores sim, mas a palavra diz, louvado é o nome do Senhor, que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. E aquele que se volta a Ele, Ele perdoa. Aquele que se arrepende, Ele perdoa. Glórias a Deus. Quando o rei teve um sonho, o rei chama ali os mágicos, os encantadores, os feiticeiros que ele tinha e diz para eles, olha, vocês têm que interpretar o meu sonho, me contar o sonho e interpretar o sonho que eu tive. E ninguém conseguiu. Na nossa condição humana isso não é possível. E eles não conseguiram e o rei falou assim, olha, então vamos matar todos os sábios. Decretou a morte a todos os sábios. E no meio desse todos estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles iriam morrer junto. Quando Daniel sabe, Daniel pede um tempo, se junta com seus amigos e vai clamar a Deus. Eles vão clamar a Deus e pedir as misericórdias do Senhor. Eles vão, e o Senhor, ele revela durante a noite para Daniel o sonho e a interpretação do sonho. Me chama a atenção, queridos, que eles não vão determinar para o Senhor, não é uma oração que determina, mas uma oração que clama por misericórdia, porque a Bíblia, louvado é o nome do Senhor Jesus, diz que nossa oração tem que ser de clamor, clamar pelas misericórdias do Senhor, e Ele é
misericordioso. Deus é misericordioso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, queridos, é um câncer. Sempre existiu. Desde Caim. Caim invejou seu irmão Abel e o matou. Mas deve ser arrancada do nosso coração, deve ser extirpada da nossa vida. E só conseguimos quando nós nos contentamos, né, com o que temos e agradecemos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, porque Ele supre todas as nossas necessidades e Ele continua suprindo todas as nossas necessidades. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Tópico de número 3. Vamos para o tópico de número 3 aqui. Acabei até fechando a revista. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tópico de número 3, que traz por título no tópico: o perigo da vaidade. Glórias a Deus. Subtópico 3.1, fé em meio aos invejosos. 3.2, Daniel e sua intimidade com Deus. E o 3.3, companhia divina na hora da crise. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, a palavra vai dizer assim que o justo viverá pela fé. Nós não podemos viver pelo que vemos ou pelo que nós tocamos, mas pela fé, pela nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Daniel orava 3 vezes por dia, e orando é que se constrói uma intimidade com o Senhor. A intimidade se obtém convivendo com a pessoa. Somente chegando ao Senhor teremos intimidade com Ele. A palavra diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Ore em todo tempo, para que se tenha intimidade com o Pai. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele não livra Daniel da cova dos leões, não livrou Misael, Azarias e Ananias da fornalha, mas lá na cova Deus deu o justo livramento para Daniel, porque estava lá com ele. Deus estava lá com ele. Na fornalha, quando os jovens foram jogados, o 4º homem já estava lá, passando a ser o primeiro. Ele já estava lá na fornalha quando os jovens foram jogados. Então, Deus não livra os 3 jovens da fornalha, mas Deus passa aquela prova juntamente com os jovens. Deus passa aquela prova juntamente com eles. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em meio às tempestades, querido, em meio às lutas que nós passamos em nossas vidas, tribulação, angústia, aflição, Deus, Ele não nos livra dela, mas podemos ter certeza que em todas elas Ele nunca nos deixou sozinhos. Ele nunca deixou que nós passássemos sozinhos por nenhuma das dificuldades, por nenhuma das tempestades. Lutas virão como vem para o ímpio, vem para o crente, mas uma coisa é certa: nós passamos as lutas com Jesus no nosso barco, nós passamos a tempestade com Jesus no nosso barco. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Conclusão.
Os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênção para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que, em meio às crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha irmã. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se o Senhor assim permitir.